Olá, bom dia. Vamos continuar aqui com a 30ª, aula número 30 de circuitos elétricos da disciplina de mecânica analítica do curso de Engenharia e Tecnologia Espaciais, Mecânica Espacial e Controle. Vamos para frente? Nessa aula, nós vamos ver circuitos elétricos, elementos passivos de circuitos, continuando ainda com elementos passivos, relações de campo magnético e fontes elétricas. Então, para frente. Relação do campo magnético, ou relações do campo magnético. Em nossa discussão sobre a dinâmica de circuitos elétricos, usamos o fluxo concatenado lambda como uma variável conveniente, mas, além disso, não fizemos uso direto das propriedades do campo magnético. Estudaremos, no entanto, transdutores que acoplam variáveis mecânicas e elétricas por meio de interações de campo magnético. Bom, em preparação para isso, atestamos duas propriedades adicionais de um campo magnético. Para frente. A lei de Faraday afirma que a tensão desenvolvida através de uma bobina é igual à taxa de variação do fluxo concatenado. Muito bem. Quando aplicado a um indutor, a bobina fica parada, né? E a força do campo varia com o tempo. Em um transdutor, a situação geralmente é inversa. O campo é estacionário e a bobina se move para alterar o fluxo concatenado. Para frente. Uma relação básica que segue da lei de Faraday é ilustrada na figura 5.7, aqui a seguir. Aqui é retratado um pequeno elemento de uma bobina movendo-se em um campo magnético. O sentido do vetor dl ao longo do comprimento do elemento é determinado pela direção do fluxo decorrente. É uma consequência da lei de Faraday que o incremento de tensão de Ezinho na direção do fluxo de corrente induzida pelo movimento é dado, né? O incremento de tensão de E é dado pela equação 5.27, que diz o seguinte: D Ezinho é igual ao produto vetorial de V e B escalar dl. Para frente. Essa figura 5.7 mostra aí um elemento do condutor dl que transporta a corrente I e se move com velocidade V através de um campo magnético com densidade de fluxo B. Temos aí os vetores apontando para cima, indicando a densidade de fluxo B, e o elemento do condutor trafegando, né, uma velocidade V no meio desse campo nesse campo, né, velocidade de campo magnético B. Esse elemento ele flui por ele uma corrente I. Para frente. Uma segunda relação decorre da lei da força de Lorentz, equação 116, que fornece a 116 de aulas passadas aí, né? Não me lembro exatamente a aula, mas nós já falamos dessa força, que fornece a força sobre uma única partícula carregada devido ao movimento em um campo magnético. Se considerarmos que um fluxo de corrente é feito de um número muito grande de partículas carregadas movendo-se ao longo de um condutor, podemos deduzir
que a força total do campo atuando no elemento condutor da figura 5.7, ela é dada pela equação 5.28. Então, dF é igual a I dl vetor B. Para frente. As relações dadas nas equações 5.27 e 5.28 representam os princípios fundamentais subjacentes a muitos transdutores, incluindo geradores e motores elétricos. Devido ao campo magnético, o movimento mecânico induz uma tensão, equação 5.27, e o fluxo de corrente exerce uma força, na equação 5.28. Para frente. Se um agente mecânico externo mantém a velocidade do condutor e um circuito elétrico externo mantém o fluxo de corrente no condutor, pode-se mostrar, pela equação 5.27 e 5.28, que a potência mecânica entregue ou absorvida pelo agente externo é igual em cada instante à potência elétrica absorvida ou entregue pelo circuito elétrico externo. O elemento condutor em um movimento em um campo magnético atua, portanto, como um dispositivo de conservação de energia ideal. Para frente. Fontes elétricas. Agora, os elementos passivos do circuito armazenam ou dissipam energia. Muito bem. O resistor dissipa energia e o capacitor ou condensador e o indutor, eles podem armazenar energia. A energia pode ser fornecida a um circuito por uma bateria, por um gerador ou por outro circuito elétrico. As características dessas fontes de energia podem variar amplamente. Para fins de análise, é conveniente introduzir duas fontes idealizadas, uma fonte de tensão ideal e uma fonte de corrente ideal. Então, geralmente possível modelar o comportamento de uma fonte real, combinando uma fonte ideal com elementos passivos adequadamente selecionados. Uma fonte de tensão ideal, que é a função de T, produz um histórico temporal prescrito de diferença de tensão em seus terminais, independentemente da corrente que flui através dela. Uma fonte de corrente ideal, I maiúsculo, que é a função de T, produz um histórico de tempo prescrito de fluxo de corrente através dela, independente da diferença de tensão em seus terminais. Então, é a definição de fonte de tensão ideal e fonte de corrente ideal. Estas fontes ideais podem ser aproximadas por dispositivos reais em faixas limitadas de tensão e corrente. Para frente. Uma fonte ideal não pode, no entanto, ser completamente realizada, uma vez que a capacidade de potência infinita está implícita na idealização. Assim, se uma resistência R fosse conectada através dos terminais de uma fonte de tensão ideal e, em seguida, o valor de R tendesse a zero, a fonte manteria sua tensão prescrita, enquanto a corrente fornecida pela fonte tenderia para o infinito. Bom, de acordo com a equação 5.5, a potência fornecida também tenderia para o infinito. Continuando.
Na figura 5.8, é mostrado como uma característica de fonte real pode ser modelada por fontes ideais combinadas com resistores. Então, a fonte real tem uma característica linear, tem uma tensão de circuito aberto E maiúsculo zero, E0. Quando a corrente flui, a tensão através dos terminais diminui, até que, quando os terminais estão em curto-circuito, a tensão é zero em uma corrente máxima e zero está fluindo. Mostra a figura 5.8, por favor. Está aí. Figura 5.8, né? A letra A, B e C. Letras A, B e C. Na letra A, uma fonte real com característica medida. Então, a fonte real do lado esquerdo e do lado direito a característica medida da fonte, né? Corrente zero, eu tenho a máxima tensão E de C. E para tensão nula, eu tenho a máxima corrente zero. E0 e I0. É que está uma letra muito pequenininha aqui, eu não estou conseguindo enxergar direito. Bom, a letra B tem um modelo de uma fonte de tensão ideal. E na letra C tem um modelo de uma fonte de corrente ideal. A letra B, modelo de uma fonte de tensão ideal, e na letra C, modelo de fonte de corrente ideal. Para frente, a figura 5.8b, uma fonte de tensão ideal, com tensão constante E0, é conectada em série com uma resistência R, uma vez que a tensão E, índice S, da fonte, SS de source, da fonte real, pode ser escrita pela equação 5.29, ele é S igual a E0 menos E0 dividido por I0 vezes IS. Então, verifica-se que a tensão é S na figura 5.8b terá essa mesma dependência de IS, desde que R seja igual a E0 dividido por I0. Para frente. Da mesma forma, na figura 5.8c, uma fonte de corrente ideal com uma corrente constante I0 é conectada em paralelo com uma resistência R. Uma vez que a corrente IS da fonte real pode ser escrita pela equação 5.30, IS igual a I0 menos I0 dividido por E0 vezes E de S, tem-se que a corrente IS na figura 5.8c terá essa mesma dependência de ES, desde que R seja igual a E0 dividido por I0. E aqui, meus caros, nós terminamos a aula número 30. Obrigado pela atenção e aguardo vocês aqui para a próxima aula. Obrigado.